Sim,
Você pode adorar em todos os anos. Vamos! Senhor, você está preparado para essa noite? Você está preparado para essa noite? Amém? Você quer mais? Por que vocês estão tão longe assim de mim? Por que vocês estão longe? Vocês estão com medo de alguma coisa? Está tudo longe assim? É mais para perto aqui, vem. Quero dar boas-vindas para o Paulo, né? Seja bem-vindo. O Senhor te abençoe. Vou pedir para os irmãos em cumprimentar aqui o Paulo. Estamos visitando hoje. Já dei banho aqui na minha Bíblia. Glória a Deus. Glória a teu nome, Jesus. Aleluia. Seja bem-vindo, Paulo. O Senhor te abençoe. Em nome de Jesus, obrigado por vir nos servir hoje, os meninos aí, né? O Luiz, o Samuel. Vamos lembrar, na primeira noite, a voz do Senhor é como? Como é que é a voz do Senhor? O som de um chofar. Um dia eu postei uma foto colocando um chofar. E uma pessoa entrou ali e disse: eu também gosto do berrante. Eu disse: você está equivocado? Não é um berrante? Eu disse: não. Berrante é feito de chifre de boi. Alguém sabe explicar a diferença? É feito de chifre de boi, de vaca, enfim, de um animal impuro. Não serve para fazer chofar. O chofar é feito de animais puros. É feito de antílope, do chifre de antílope, é feito do chifre de cordeiro, de carneiro. E ele representa a voz do Senhor. Nós aprendemos na primeira noite que o Senhor quer que todos sejam cheios do Espírito Santo. E que nós não precisamos esperar que alguém nos pegue pela mão e nos leve a algum lugar em Deus, porque esses lugares estão disponíveis a todos nós. Ontem nós aprendemos sobre os níveis de unção. Existem níveis de unção, e a palavra de Deus ela fala de profundidade, de altura, de profundezas, de lugares altos, e que não há limite aonde o Senhor quer nos levar. Na primeira noite nós vimos que o Senhor chamou Moisés para o alto do Monte Sinai, e que lá no alto do Monte Sinai o
o Senhor se moveu, se manifestou. Nós vimos que o sobrenatural é a coisa mais natural do reino de Deus. Que o Senhor veio e Ele falou através da fumaça, do relâmpago, dos trovões, do toque do chofar. Mas ontem a gente viu que para outras pessoas Ele não chamou para subir o monte, Ele chamou para ir aos céus, para entrar na sala do trono. Ontem nós chegamos uma parte do propósito dessa conferência, que é nos levar a viver o sobrenatural. No final, ontem nós liberamos o vinho sobrenatural. Nós liberamos pelas palavras de Jeremias: eu sou como um homem, meus ossos estão estremecidos, eu estou moído, eu estou quebrado, eu estou quebrantado, e eu ando como um homem embriagado, como um homem tomado pelo vinho. E ao final nós liberamos aqui, e agora há pouco eu estava ali conversando com alguns irmãos e perguntando, e a maioria disse que viveram ontem essa experiência. Alguns saíram daqui ontem trocando pernas, saíram daqui embriagados no Espírito. Mas hoje nós queremos encerrar. Hoje é um dia importante, hoje é um dia de resposta. Hoje é um dia de resposta, porque hoje nós vamos fechar. É verdade que a gente precisaria de mais dias. É verdade que a gente precisaria de mais tempo. É verdade que nós precisaríamos de mais 3, 4, 5, 6 dias. Mas a gente não aguenta. A gente não aguenta. Eu estava falando com o Maurício desde quarta, a gente está jejuando. Assim, espiritualmente a gente está voando, mas fisicamente o corpo da gente não aguenta. Você que só vem, talvez você aguenta, mas o Samuel já me acompanhou fora, ele sabe, a gente não dorme direito, a gente não come, a gente fica assim, o Espírito de Deus vai mexendo, às vezes emenda um dia no outro, vai emendando assim. Hoje nós almoçamos, lá em casa está tudo no ritmo lento, a gente almoça às 3 da tarde, depois chega do culto, a gente não consegue baixar a adrenalina do culto. Eu, pelo menos, eu preciso de 2, 3 horas para conseguir baixar e dormir. Quando eu chego em casa, fica um turbilhão assim. Se eu tiver que aguentar isso 6, 7 dias, não dá conta. Não dá conta. Mas hoje, a palavra em si, ela talvez não seja tão profunda como você espera, mas eu quero liberar hoje na ministração. A palavra vai ser mais curta, mas a ministração talvez seja mais longa. Mas hoje você vai ter que ter uma resposta, tá, Senhor? E eu vou precisar de tempo para fazer essa ministração. Ontem à noite, o Espírito Santo me trouxe algo que eu precisava fazer. E hoje, esse pensamento, essa direção, ela ampliou, eu pude entender melhor. Então, hoje à noite eu quero liberar algo que eu nunca liberei nesses 14 anos. Eu quero liberar algo aqui nessa noite. E você é um privilegiado, e eu espero que você tenha uma resposta para Deus. Porque eu estou aqui dentro de mim, eu estou fervendo, parece um vulcão que vai entrar em erupção. Mas depois que eu liberar, não é contigo. Aí eu não tenho mais responsabilidade, é o que você vai responder ao Senhor. Até depois, quando eu terminar a palavra, quando eu for ministrar, eu vou liberar por exato aqui. Vocês fiquem à vontade para participar da ministração se quiserem. Porque haverá um momento em que alguém vai ter que responder ao Senhor. Então eu vou dizer, como diz o pastor Luiz Hermínio, o apóstolo Luiz Hermínio, se você ainda só tem muita certeza se você quer estar aqui, você tem hora de sair agora, porque depois
Depois que o Senhor te pegar daí, não vai dizer, ah, pastor, não me avisou. Vamos lá? Você está pronto? Você quer mais? Não há um limite para aquilo que o Senhor possa realizar na nossa vida. Os mais famintos são aqueles que vão crescer mais. Os mais sedentos são os que terão as maiores experiências com Deus. Os que mais respondem são os que vão entrar e viver no sobrenatural. Essa conferência vira uma chave nessa casa. Na verdade, ela já devia ter acontecido. Mas esse é um tempo de virar a chave. Esse é um tempo de virar a chave. Nós vamos começar lendo Atos 1:8. Atos 1:8. Jesus ressuscitou. Ele ficou 40 dias com os discípulos. Por 40 dias, o Senhor não ministrou para a multidão. Por 40 dias, o Senhor não fez um culto, não reuniu multidões, não fez milagres, não fez as coisas que ele havia feito por aqueles 3 anos e meio. Aqueles 40 dias, esses homens viveram uma imersão no reino de Deus. 40 dias. João, quando ele fala, ele diz: há muitas outras coisas que o Senhor fez. Coisas que o Senhor realizou, elas não estão escritas, porque se alguém fosse registrar todas as coisas que o Senhor fez, que Ele ensinou, que Ele realizou, não haveriam livros suficientes para registrar. O fato é que naqueles 40 dias, Jesus se reuniu com esses homens. Esse grupo chegou a 500 pessoas. 500 pessoas é um grupo reduzido, porque ele chegou a multiplicar pães e peixes para 15, 20, 30 mil pessoas. 500 pessoas é um grupo reduzido. E agora ele vai subir para a glória. Ele vai subir para a glória. E por 40 dias, oh meu Deus, eu queria estar lá e participar desses encontros com o Senhor. Ele agora vai dar uma última palavra. Vamos dizer assim, de tudo que eu posso dizer, de tudo que eu quero que vocês entendam, de tudo que eu quero que vocês guardem no coração, seria a última palavra, para que vocês lembrem, para que vocês guardem no coração. Está aqui, Atos 1:8. Jesus está falando com os seus discípulos. Semana que vem a gente vai falar sobre estações. E ele está falando sobre as coisas que vão acontecer, sobre coisas espirituais. Os discípulos perguntam: vai ser nessa hora que o Senhor vai estabelecer o governo em Israel? O Senhor diz: não convém para vocês saberem essas coisas. Eles estavam ainda preocupados com coisas da terra. Mas ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas
tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui está resumindo essa conferência. Aqui está resumindo essa conferência. Recebereis poder. E hoje nós vamos entender para quê, por que o Senhor tanto quer que a gente seja cheio do Espírito Santo. Para que o Senhor quer que a gente seja cheio do Espírito Santo? Por que é tão importante sermos cheios do Espírito Santo? E nós vamos ver então as finalidades da unção. Para que serve tudo isso? Para que serve tudo que o Senhor nos deu, que o Senhor nos dá? Para que é tão importante sermos cheios do Espírito Santo? Então diga assim comigo: a unção tem duas finalidades. Quantas finalidades? Duas. Uma finalidade interna, uma finalidade na vida da igreja, uma finalidade no nosso viver dentro do corpo, e a outra finalidade externa. Então, para que serve a unção? Diga comigo: a unção é uma ferramenta. A unção é uma ferramenta. É uma ferramenta. É a unção que nos capacita e nos habilita a viver tudo aquilo que Jesus ensinou. É a unção que nos habilita e que nos capacita para fazer tudo aquilo que o Senhor quer que a gente faça, que a gente viva aquilo que Ele quer. A unção, ou aquilo que o Senhor, Ele quer nos encher, mas Ele quer nos encher não para que a gente seja uma represa. Você sabe o que é uma represa? Onde as águas são retidas. Um lugar onde as águas são retidas e onde as águas são acumuladas. E a gente sabe que em épocas de muita chuva, algumas represas explodem, elas causam muito dano. A ideia do Senhor não é que você seja uma represa. Diga assim comigo: o Senhor não quer que eu seja uma represa. Ou seja, Ele te dá a unção, mas não é para que você fique cheio, estufado. Não é para que você já viu como o sapo reage, estufa, incha. Não é para você inchar. Enxume é deformidade. Olha que coisa interessante. Um dos símbolos da unção é gordura. Amém? Diga assim: unção é gordura. Tá? Quando eles iam oferecer, eu tenho bastante. Também tem. Olha, presta atenção. Presta atenção. Quando eles iam oferecer o sacrifício, a pessoa tinha que escolher um cordeiro sadio. Eles tinham que escolher um animal que não fosse doente, que não tivesse quebrado, que não tivesse machucado, que não tivesse nenhuma ferida. Um animal sadio. Um cordeiro sadio, ele é gordo, tem gordura. Um crente tem que ser, acho legal essa, tem que ser como pastel de rodoviária, bastante gordura, bastante unção. Então esse cordeiro, ele era levado para ser sacrificado. Entenda, ele era colocado sobre o altar, ele era amarrado, colocado sobre o altar. Alguém pegava o cutelo, ele era degolado,
o sangue escorria sobre o altar. O sangue escorria sobre o altar. E depois que o sangue escorresse, alguém acendia o fogo e ele queimava. E ele queimava porque tinha gordura. E aquela fumaça da gordura queimando, ela subia até os céus. E ela era um sinal de que o Senhor estava recebendo aquele sacrifício. Quando Caim ofereceu um sacrifício ao Senhor, ele podia ter ido a Abel, que era um criador de animais, e ter negociado com o irmão, porque Caim, ele era um plantador, ele colhia da terra, mas ele não tinha animais, e ele sabia que precisava oferecer um sacrifício ao Senhor. Então, ao invés de ele ir negociar com o irmão um cordeiro para oferecer ao Senhor, ele juntou elementos da terra e foi levar ao Senhor. A palavra diz que quando ele colocou sobre o altar os frutos da terra, aquele altar, ele foi colocado fogo e não havia gordura. Então a fumaça não subiu. A fumaça não subiu. Tendo ele terminado de oferecer esse sacrifício, Abel foi lá e ofereceu o seu sacrifício. Ofereceu o cordeiro. A fumaça subiu aos céus, porque ele ofereceu um cordeiro e porque o cordeiro era sadio e ele tinha gordura, unção. Então Caim ficou com ciúme do irmão, porque o Senhor havia recebido o sacrifício de Abel. Isso nos fala de alguém que quer oferecer para Deus algo que ele não quer receber, de alguém que quer fazer as coisas conforme o modelo da terra e não o modelo do céu. Então a gordura, a unção, ela é representada pela gordura. Quanto mais unção, mais Deus aceita. Mas para que nós precisamos dessa unção? Qual é a finalidade dessa unção? A gente não pode ser uma represa, porque quando a palavra de Deus fala de unção, de algo que vem de Deus, ela diz que é como um rio que flui. Ela diz, há um rio que sai do trono de Deus e que flui e que passa por todos os lugares. E quando Jesus fala de unção na nossa vida, ele diz, do seu interior fluirão rios de água viva. Então a unção não é uma represa. A unção não é para nos inchar. A unção não é para nos causar deformidade. A unção é uma ferramenta que nos habilita a nos conectar com os céus e a cumprir aquilo que Deus quer que a gente faça, porque sem unção a gente se torna como Abel, a gente está oferecendo fruto da terra. Então a unção se faz importante na nossa vida, porque se não houver unção, nós não conseguimos viver aquilo que o Senhor quer. E o apóstolo Paulo, ele fala em Gálatas, capítulo 4, 19, a finalidade interna, a finalidade da unção na nossa vida. Para que você precisa de unção? Para que você precisa de unção na sua vida? Então ele fala em Gálatas 4,19. Se você quiser abrir a sua Bíblia, ou então seja como o Michael, que depois me chamou e disse, pastor, me manda aí os textos que o senhor leu ontem. Eu não sei se ele estava tão embriagado e não prestou atenção. Enfim, ele fez o certo, me perguntou. Mas então, se você também não quiser anotar, depois você me pergunta, depois que passar o código. Gálatas 4,19, ele diz, meus filhos, porque de novo sofre as dores de parto até ser Cristo formado em vós. A unção, ela tem a finalidade de Cristo ser formado em vós. Ela tem a finalidade de nos tornar parecidos
parecidos com Cristo, de nos tornar iguais a Cristo. Ou como os irmãos da Antioquia, quando eles tomaram conhecimento de que aquelas pessoas, elas eram seguidoras de Cristo, elas viviam conforme Cristo havia ensinado, e pela primeira vez alguém olhou para eles e disse: vocês são cristãos. Ou seja, vocês são pequenos cristos, vocês são iguais a Cristo. O que nos torna iguais a Cristo? Unção. Porque a unção vai nos capacitar, essa ferramenta vai nos ajudar a que Cristo seja formado em nós, e ela vai, o Espírito Santo, ele vai nos moldar para que nos tornemos iguais a Cristo. Não são apenas lições morais, porque o reino de Deus, nós aprendemos que o reino de Deus, as lições de Cristo sobre moralidade são superiores à da lei, a lei da lei, porque ele diz: se a vossa justiça não exceder a dos fariseus e dos escribas, ou seja, ele vai exigir de nós um nível moral além. Mas como é possível viver um nível moral além? Que você vira a face quando alguém te bate, que você se cala quando alguém te ofende, que você se reduz ao invés de se crescer e de se inchar. Só é possível através da ação do Espírito Santo. Porque se o Espírito de Deus não estiver na sua vida, na primeira vez que alguém pisar no seu carro, você volta à antiga criatura, você volta a ter as antigas reações, e hoje talvez alguém olhe para você e diga: uau, não é a mesma pessoa, porque verdadeiramente não é. Você nasceu de novo, você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Você não pode dizer: eu sou filho do meu pai. Não, você é filho de Deus, o Pai. Você não tem mais a natureza terrena e pecaminosa. Ah, mas é por causa do meu sangue, você é tal coisa, o teu sangue é o de Cristo agora. Você não pode reivindicar isso também. Você agora é filho de Deus, e você precisa agora ser alguém que representa Cristo. Uma unção, ela não quer melhorar um pouco o teu relacionamento, o teu comportamento. A unção não quer melhorar o teu comportamento. Quando alguém disser para você: ah, vai lá e ofereça o teu melhor. Não. Não tem melhorar. Não é melhor. Não é uma nova versão. A única versão agora é que você levou a tua carne para a cruz. É que você levou a tua carne para a cruz. E que agora você não é mais a mesma pessoa. E eu vou dizer para você: o Espírito Santo, se você viveu uma experiência com Deus nessas últimas 2 noites, eu vou dizer para você: você não presta para mais nada a não ser para Cristo. Aquele religião não vai mais te aceitar. A religião não vai mais querer você. Você agora virou alguém que vai incomodar a religião. Elas vão dizer de você o que disseram de Elias: é você que anda perturbando por aí, é você que está perturbando o meu reino. Agora não tem mais jeito, você não tem mais volta. Você não presta mais para a religião. O Espírito Santo, ele vai transformar, ele vai provocar uma transformação espiritual profunda. Ele vai afetar o teu caráter, porque ele vai trazer para você o que a palavra chama de fruto do Espírito. Ele vai afetar o teu caráter. Paulo diz: se você mentia, não vai mentir mais. Se você fazia tal coisa, você não vai fazer mais. Mas você não vai fazer, não porque agora você não tem, eu não posso, e aí você fica naquela: eu podia, mas eu não posso agora. Não, você não vai fazer, porque agora o estilo de vida é outro. Porque isso é algo que está dentro de você, não é algo externo. Não é algo que está na vestimenta. O Espírito Santo, ele vai mudar os teus sentimentos, ele vai mudar os teus valores, ele vai mudar o teu próprio estilo de vida. Ele vai mudar o teu próprio estilo de vida. Então, quando você estiver cheio do Espírito Santo, e isso só é possível se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai assumir um outro estilo de vida, o estilo de vida de Cristo, o estilo de vida de Jesus. Por fim,
Espírito Santo que vai trazer para a tua vida coisas que você talvez nunca teve. Ele vai trazer para a tua vida compaixão. Ele vai trazer para a tua vida compaixão. Ele vai trazer para você misericórdia. Porque a palavra diz que Jesus se movia com compaixão e misericórdia. Ele olhava para as multidões e ele chorava. Jesus olhou para Jerusalém. A palavra diz que um dia ele olhou para o povo e disse que eles eram como ovelhas que não têm pastor. Mas um dia ele olha para Jerusalém e ele clama sobre Jerusalém. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te juntar para perto de mim. Quantas vezes, Jerusalém, eu quis te trazer para perto de mim como uma galinha junto aos seus pintinhos. Quantas vezes, Jerusalém. A palavra diz que Jesus curava os enfermos porque ele tinha compaixão. Jesus alimentou a multidão porque ele tinha compaixão. Os discípulos disseram: manda-nos embora, deixe que eles vão para casa. Jesus disse: não, eles estão comigo há muitos dias. Vão e deem pão para eles, vão e alimentem eles. E ele fez isso por compaixão. Ele teve compaixão. E aí o Espírito Santo vai te dar compaixão. Não é pena, é compaixão. Qual é a diferença da compaixão? O que é ter pena? Eu vi a criança lá na porta do mercado. Eu vi aquela pessoa faminta. Cortou meu coração. Aí você só vai na cabeça: amém, foi embora. Você teve pena. Você não fez nada. Você não fez nada para ajudar aquela pessoa. Você não fez nada para afetar aquela pessoa. Você teve pena. A compaixão, a misericórdia, ela exige ação. Então alguém chegou para você, e aí alguém chegou e disse: seu tio, eu quero comer. Eu não como há dias. Me dá comida. A compaixão e a misericórdia vai olhar, e aquilo vai ser como um tiro no teu coração. E aí você vai fazer alguma coisa. Eu lembro que a gente, de vez em quando, ali no Costelão, pegou o almoço e lá estava sempre um rapaz dele. Eu não vou falar o nome, que eu vou dizer depois que eu fico expondo as pessoas. E aquele menino, quando eu ia lá, às vezes a pastora ia comigo, ele me reconhecia. E ele bêbado gritava: ô pastor, me ajuda, me dá uma comida. Faz 3 dias que eu não como. Aí quando a pastora ia junto: pastora Márcia, ele não esquecia o nome. Eu me lembro das tuas pregações. Me ajuda. As pessoas xingavam: tem dinheiro para bebida, tem dinheiro para cachaça, porque não comprou comida. A gente entrava, pegava comida, pedia um garfo descartável, uma colher, saía, entregava para ele. Às vezes ele chorava, às vezes ele agradecia, pegava aquela comida e eu seguia a sua vida. Compaixão é você fazer alguma coisa. Não é você apenas olhar, não é você sentir apenas pena. Compaixão exige ação. Mas isso vai fazer parte da sua vida quando você estiver cheio do Espírito Santo. É Ele quem vai trazer isso ao teu coração. A gente todo sábado tem projeto ali na escola, irmãos. Eu vou te dizer, é muito complicado. Tem um menino que ele chega lá todo sábado e vem com tênis. O tênis dele só tem a metade do solado, a outra metade ela é descolada.
quase sempre tem uma boca assim grande, assim, parece um jacaré. E ele chega e diz assim: ô tio, eu vim com esse tênis hoje, é o único que eu tenho. Eu pergunto: tu vai jogar com esse tênis? Ele diz: se for. E se não der, eu tiro, eu jogo descalço. Nós fizemos um levantamento aqui um dia, levamos um tênis, chegou um sábado e nós entregamos para ele: ó, conseguimos um tênis para você. Pensa na felicidade daquele menino ter recebido um tênis. Quando você pode comprar qualquer calçado, quando você pode ir numa loja escolher um tênis, uma chuteira, uma marca, mas pensa em alguém que não tem. Eu ouvi uma mãe dizendo: pastor, no começo do ano, pastor, que bom que voltou o projeto. Porque às vezes a gente passa dias sem comer. E eu esperava meu filho voltar do projeto. Porque vocês dão para ele levar iogurte, bolacha, pão. E eles comem lá no projeto à vontade. Eu sempre digo: come tudo. Não é para sobrar. E aquelas crianças voltam para casa levando pão, bolacha, cheio de sacolas, levando suco, levando iogurte. E aquela mãe disse: às vezes a gente passa dias sem comer, é a única comida, é a comida que vocês dão aqui. É a única coisa que a gente come às vezes, depois de dias. Isso é manifestado, Reino. Isso é manifestado, Reino. E Deus é tão envolvido nisso que Ele levanta pessoas. Nós recebemos 100 cobertores ali. Hoje eu coloquei lá no grupo: olha, essa semana vai fazer muito frio. Se alguém precisa, me chame que eu quero levar para você cobertor. Deus levanta pessoas que não são cristãs. E quando chega na Páscoa, eles mandam doces. Quando chega no Natal, eles mandam brinquedos. Quando chega o dia das crianças, eles recebem brinquedos. Porque eu digo para eles: Deus ama vocês de tal maneira que Ele levanta pessoas para ajudar vocês. Vocês não têm noção. Porque, queridos, eu quero que você entenda: não basta dizer para alguém: Jesus te ama, e essa pessoa está de estômago vazio, e essa pessoa não tem um agasalho para vestir, não tem um calçado para colocar no seu pé e bater no ombro dela e dizer: Deus vai cuidar de você. Porque nós, igreja, temos um compromisso social. Na tribo de Israel não existia INSS. Na tribo de Israel não existia benefícios sociais. Na tribo de Israel não existia nenhum projeto social. Eles tinham que cuidar dos órfãos. Eles cuidavam das viúvas. Na igreja primitiva, eles cuidavam das viúvas, eles cuidavam dos órfãos. A igreja pós-moderna perdeu a compaixão. Perdeu a compaixão. Isso só é possível quando nós formos cheios do Espírito Santo. Isso se torna o natural da tua vida. Isso precisa se tornar o natural da sua vida. Se você puder, faça alguma coisa. O pastor José Miro, um dia, ele estava pregando num lugar e ele estava falando dos projetos que ele fazia, que ele dava alimento, que ele dava isso, que ele dava aquilo. E alguém disse assim: tinha que dar uma casa
como dar uma casa, mas você pode dar alimento. Você pode dar uma agasalho, você pode dar um calçado. Você pode dar um copo de água, mas por favor, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Isso é possível quando nós vamos nos tornando iguais a Cristo. A unção é para isso, para a gente ser cheio do Espírito Santo, não para nos encher, não para nos estufar, mas conforme Deus vai nos enchendo, nós vamos liberando aquilo que Deus nos deu. Ele vai nos capacitando. Ele vai nos capacitando. Por isso você precisa ser cheio do Espírito Santo, para não ser um crente carnal, para não viver conforme a sua própria vontade, para não viver do jeito que você sempre viveu a vida inteira. O Espírito Santo, ele vem sobre a sua vida para que você abandone uma vida que não é a vida que Deus quer que você viva e a qual alguém te ensinou que Deus precisa abençoar a tua vida. Não, ele não quer abençoar, ele quer que você perca essa vida que você viveu e que você agora abrace uma nova vida em Cristo. Ele não quer abençoar, ele quer que você assuma uma nova vida. E essa nova vida é para que você seja cheio do Espírito Santo. Deus quer uma família, Deus quer filhos de todo tribo, nação e língua que sejam iguais a Cristo. Iguais a Cristo. Eu vou fazer o homem para que ele seja a minha imagem e a minha semelhança, que ele seja igual a mim. Para que mais será unção? Então descerá sobre vocês o Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre você? O Espírito Santo veio sobre você, sim ou não? Amém. Então para quê? Para que mais? Além de te capacitar. Porque a unção é uma ferramenta. Ele diz: e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Uma vez que você está cheio do Espírito Santo, uma vez que o Espírito Santo trouxe para você a cultura do céu. A cultura do céu. Por isso que o reino de Deus é um governo, porque ele tem sua própria cultura. Ele tem sua própria música, tem o seu próprio governo, tem os seus próprios soldados, tem os seus embaixadores, tem os seus filhos, tem um rei, tem a sua bandeira. Jeová de si é a nossa bandeira. E por ele ser um governo, ele tem a sua própria cultura. Quarta-feira na live do Papo do Rei nós falamos sobre isso. A cultura do rei não é ganha o que perde. Ganha é o que entrega. Ganha é aquele que leva a sua carne para a cruz. Esse é o que ganha. Esse é o que ganha na cultura do céu. A cultura do céu não é você enriquecer, mas é você repartir, é você dar. A cultura do céu não é eu sou. A cultura do céu é nós vamos fazer. É nós vamos servir. É nós. E uma notícia para você. As pessoas perguntam: como vai a igreja viva? Não é uma igreja. Diga assim comigo: Ministério Viva não é uma igreja evangélica. Nós não queremos aumentar patrimônio, nós não queremos abrir filiais. Já me ofereceram quantas vezes? Na África, então, não sei quantas vezes já me pediram: vamos abrir uma filial aqui, pastor. Não quero. Vamos abrir numa tal cidade. Não quero. Nós não queremos abrir filial, nós não queremos ter sedes em outro lugar, não queremos aumentar o patrimônio, não queremos ganhar dinheiro. Talvez ele seja o único pastor que se tornou pastor, ao invés de enriquecer, ele comercie mais ainda, porque ministério, diga comigo, ministério é serviço. Ministério é serviço. Então a nossa finalidade em São Gabriel não é enriquecer, é servir. Diga: minha função no reino de Deus é servir. Então nós não estamos aqui para enriquecer, nós estamos aqui para servir. Nós servimos a Cristo, nós servimos o corpo de Cristo, e nós servimos a Cristo, e nós servimos a comunidade onde nós estamos inseridos. Eu acho legal que às vezes as pessoas não me convidam. As igrejas não me convidam, mas eles convidam a gurizada aqui.
E eles pensam assim: eu vou convidar o Maurício, porque o pastor Fernando, aí ele é muito radical. Vou chamar o Maurício. O Maurício é mais leve. Aí chega lá, eles não sabem. Eles não sabem. Mas o Maurício é um Fernandinho. É um agente secreto. Então, há muitos Fernandinhos por aí, há muitas Marcinhas por aí. Eles não querem me ouvir, mas eles ouvem o Maurício. Eles não querem ouvir a pastora, mas eles ouvem outros que foram criados à imagem e semelhança, descarrada e esculpida. E assim Jesus vai fazendo. Eu não fico triste, não fico chateado. Não tem problema. A nossa função é servir. Servir o corpo, servir a igreja, ajudar a igreja, o corpo de Cristo, servir a comunidade, seja no projeto, seja no que for, servir a comunidade, ajudar quem precisa, alimentar quem precisa, socorrer quem precisa. Esse é o nosso DNA. Diga comigo: o meu DNA é servir. Irmão, você não foi chamado para ficar sentado no seu lugar e tomando cadeira. Você não foi chamado para o reino de Deus para ficar no seu lugar lustrando cadeira. Você foi chamado para servir. Está no teu DNA. Todas as pessoas do reino, se você estudar o livro de Efésios sobre os ministérios, sobre os dons ministeriais, existem os dons espirituais, os dons ministeriais. Os dons ministeriais são aqueles 5 onde todos nós estamos envolvidos. Um deles é o nosso. Alguém vai ser profeta, apóstolo, mestre, evangelista. Inclusive, precisamos de evangelista. Um deles é você. Nenhum deles inclui você ficar sentado esperando. Nenhum deles inclui você ser alguém que está assistindo. Em algum lugar você tem que servir. E o meu desejo é que o Espírito Santo te incomode. Que o Espírito Santo faça com você o que ele faz comigo. Às vezes eu não durmo, às vezes eu fico preocupado, às vezes eu fico pensando, às vezes eu fico vendo o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Que você receba essa unção na sua vida. Que o Espírito de Deus, que ele ministre sobre a sua vida e ele te convença que você foi chamado para servir. Não importa quanto tempo você tenha de conversão, você foi chamado para servir. Você nasceu no reino, no momento que você nasceu, isso já está no teu DNA. É o teu DNA, é esse, servir. É o teu DNA. Uma vez que você está cheio do Espírito Santo agora, é hora de você ser enviado. É hora de você servir. É hora de você fazer alguma coisa. É hora de você expressar e manifestar o reino de Deus. É hora. Hoje a irmã me chamou lá no pastor. Eu falei lá sobre os cobertores. Ela disse: eu posso levar para tal pessoa. Eu disse: pode levar. Pode levar. Mas aproveita e prega a palavra. Chega lá e fala de Jesus, fala do reino. Não, ela pode ter, ela não me disse, ela podia ter mentido. Mas eu não sou pastor. Você não tem boca? Quem tem boca aí? Deixa eu ver. Tem boca? Você não fala das pessoas na fila do banco, na fila do mercado, na fila do caixa, na rua. Então você tem que aproveitar as oportunidades para falar de Jesus, do reino, ao invés de ficar na fila que nem o Zerinho, vendo cada um dando. Eu agora estou com tal doença, agora eu estou com tal remédio. Fica aquela competição de quem toma mais leite, quem toma mais remédio. Ao invés disso, você começa a falar de Jesus. Eu disse para ela: você vai chegar lá para essa pessoa e você vai dizer para ela: Jesus te ama. E Jesus te ama tanto que ele levantou alguém para te ajudar. Essa pessoa foi lá instigada por Deus para doar esses cobertores que agora eu estou trazendo para você. E eu estou trazendo para você com uma expressão e uma manifestação do amor de Deus pela tua vida. E é por isso que eu estou aqui, para você entender que Jesus te ama e ele levantou pessoas para te ajudar. Eu estou aqui para te abençoar. É difícil dizer isso? É difícil? Não é difícil. É simples. Só dizer. Então nós agora, cheios do Espírito Santo, nós nos levantamos. Continuamos buscando, continuamos nos enchendo. Isso é um processo que nunca para. Porque na hora que você parar de buscar, a hora que você parar de buscar,
buscar, você vai esfriar. Diga assim comigo: para me manter cheio do Espírito Santo, dá trabalho. Ou seja, você tem que orar, você tem que buscar, você tem que ler a Bíblia, você tem que jejuar. Já que jejuou esses dias agora, separe talvez uma vez na semana, ou mais uma vez na semana, para você buscar o Senhor e continuar. Não deixa cair o nível, irmão. Agora, para você esfriar, diga comigo: para mim esfriar, eu não preciso fazer nada. Não precisa fazer nada. Seja você mesmo. Não faz nada. Não ora, não busca, não vai ao culto. Nem a possibilidade de assistir online. Fica na tua. Não faça nada. Aí você vai esfriar. Você vai esfriar. Vai esfriar. E daqui a pouco talvez alguém vai dizer: ah, não é você que estava falando de Jesus esses dias? E aí você talvez responda que nem Pedro: eu não sei do que você está falando, eu não conheço esse negócio. E daqui a pouco você vai estar negando que você é alguém que estava cheio do Espírito Santo e que estava falando de Jesus para as pessoas. Eu vou contar para você o que aconteceu uma vez. Eu estava, sei lá, estava muito cheio do Espírito. E eu fui um dia, eu estava indo para algum lugar, eu parei numa farmácia. Parei na farmácia e veio um atendente falar comigo. A menina parou na minha frente, olhou para mim, se foi. Eu fiquei olhando, não entendi. Ela ficou lá uns minutos, voltou, olhou para mim, olhei para ela, saiu chorando. Aí ela veio, eu disse: filha, está tudo bem contigo? E aí falou alguma coisa, conversei com ela, falei de Jesus para ela. Isso vai acontecer com você. Mas um dia eu fui pedir, alguém pediu que eu fosse orar numa madeireira aqui no final desse caminho. Tinha uma madeireira lá em cima. Eu fui lá. Eu cheguei lá na madeireira. A senhora que era responsável pela madeireira estava com uma dor muito forte no braço. Ela disse: eu não posso levantar o braço, não sei o que, não sei o que. Conversei com ela, nunca tinha visto aquela senhora, não sei nem quem pediu que eu fosse lá, mas enfim, eu fui. E falei para ela de Jesus, falei para ela que Jesus podia curá-la. Eu perguntei: a senhora quer que eu ore? A senhora aceita que eu ore? Eu aceito. Orei por ela, Jesus curou aquela mulher na hora. Amém, glória a Deus. Aí eu saí na rua. Chega um cidadão com uma muleta. A senhora estava comigo aquele dia, cidadão com uma muletinha. Eu olhei para aquele homem e disse: o que houve contigo? Eu fiz uma cirurgia, não sei o que, não sei o que, faz não sei quanto tempo, e eu não consigo mais caminhar direito, eu preciso usar essa muleta, e eu não sei o que, não sei o que. Eu comecei a conversar com ele, falei de Jesus, preguei Jesus para ele, falei que Jesus podia curá-lo. E ele ficou me ouvindo, e eu disse: eu posso orar por você? E ele disse: pode. Eu orei para aquele homem e puxei o medo e disse: vamos ver se Jesus curou. Ele ficou em pé, ele disse: caminha para ver se dá para caminhar. Ele começou a caminhar. Eu disse: testa aí o joelho, enfim, qual é o problema do seu time, o senhor não conseguia fazer. Ele começou a caminhar normalmente, como se nada, se nunca tivesse sido doente. E ele disse: meu Deus, o que é isso? O que o senhor fez comigo? O que o senhor fez comigo? O que é isso? Ele disse: isso é Jesus. Isso é Jesus. Ele disse: meu Deus, eu nunca pensei que eu fosse voltar a caminhar de novo. Aí eu falei sobre Jesus para ele, eu peguei a muleta, botei no ombro dele assim. Ele disse: agora o senhor vai para casa. Eu nunca mais vi esse homem. Se eu passar na rua de novo, eu não vou saber reconhecê-lo. Eu peguei a muleta, botei no ombro dele e disse: agora o senhor vai para casa. E o senhor vai chegar em casa e vai dizer: um homem orou por mim e Jesus me curou. Ele colocou a muleta nos ombros e saiu bem faceiro, foi embora para casa. Eu nunca mais vi esse homem. Essas coisas vão acontecer com você.
Você precisa estar ligado. Diga bem, não, fica ligado, irmão. Fica ligado. Quem sabe uma hora Jesus vai te dar uma oportunidade de você orar por alguém. Ah, será? Como é que você vai saber? Como é que você vai saber? Hã? Como é que você vai saber se alguém vai ser curado? Como é que você vai saber? Ora, irmão. Ora. Seja louco. Diga bem, irmão, seja louco. Diga bem, irmão, você não é mais normal. Então, irmão, seja louco. Ofereça. Quero orar por você. Posso orar por você? Jesus pode te curar. Não é eu vou te curar. Jesus vai te curar. Eu vou orar e Jesus vai te curar. E terminou de orar e já diga: faça o que você não podia. Mete aí, corre, faz o que você for. Jesus vai te abençoar. Quando nós somos tocados, então nós somos enviados para manifestar o reino. Jesus disse: como agora vocês vão ser cheios do Espírito Santo, agora vocês vão. Vocês vão. E essas pessoas saíram pelo mundo inteiro. Elas saíram pelo mundo inteiro. Vós sereis as minhas testemunhas. Jerusalém, na Judéia, em Samaria, nos confins da terra. Por onde você for, você é um representante de Cristo, é um cidadão do reino de Deus. Amém? Você entendeu? Compreendeu? Você entendeu? Diga: entendi. Amém. Agora você tem que viver isso. Seja cheio do Espírito e vá. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Agora, é a hora em que você precisa dar uma resposta. Eu vou terminar falando de um encontro, de uma passagem da palavra. Moisés estava liderando o povo numa batalha contra os amalequitas. A Bíblia diz que quando Moisés levantava as suas mãos, o povo de Israel prevalecia. Porque as nossas batalhas, irmãos, por mais que elas pareçam ser coisas naturais, as nossas batalhas, todas elas têm uma origem e uma raiz que é espiritual. Então Moisés levantava as mãos, e quando Moisés levantava as mãos, o povo de Israel prevalecia. Moisés já tinha mais de 90, 100 anos, ele faleceu aos seus 120 anos, ele não faleceu, ele foi levado, desapareceu com seus 120 anos. Então as mãos cansavam, Moisés baixava as mãos. A palavra diz que Arão percebeu. Diga assim: Arão percebeu. Arão percebeu que quando as mãos de Moisés estavam levantadas, eles prevaleciam. Então Arão pensou: eu vou fazer alguma coisa. Então a palavra diz que Arão e diga Arão e eles foram a Moisés, colocaram uma pedra, Moisés sentou sobre a pedra e as suas mãos ficaram levantadas, e aquela batalha, ela durou muitas horas, mas as mãos de Moisés, elas não pesaram mais. Elas não pesaram mais, porque Arão e ajudaram Moisés. Agora vem a sua parte. Eu vou contar um segredo para você. Desde a metade do ano passado, a minha vida, a vida da minha eu e a minha esposa, ela tem sido muita guerra, muita batalha. Você sabe que eu quase morri.
um momento, o Senhor veio e disse: você não foi chamado para fazer isso, pare de fazer isso. Eu confesso que é muito cansativo e esgota muito. Esse é o momento em que alguém precisa ser Arão Pio. Esse é o momento em que alguém precisa dizer: eu posso fazer alguma coisa, eu posso servir, eu posso estender os meus ombros, eu posso estender as minhas mãos, eu posso fazer alguma coisa. A minha pergunta para você nessa noite: eu sei que eu poderia falar muito tempo aqui, mas eu não quero tocar na tua alma, eu não quero tocar nas tuas emoções, eu não quero tocar na tua carne e você ficar: oh, que pena do pastor. Não é isso. Eu quero que você ouça o Espírito. Eu quero que você ouça o que Deus tem falado contigo. Porque eu sei que eu estou falando isso agora, mas eu sei que provavelmente o Senhor já falou contigo. Provavelmente o Senhor já te soprou alguma coisa no teu coração e no teu ouvido. E que talvez Ele já venha dizendo algo para você. E provavelmente eu estou aqui apenas confirmando algo que Deus quer falar contigo, ou que Ele está falando contigo, ou que Ele deseja que você faça, que você se mova, que você faça alguma coisa, que você se ofereça, que você seja como Arão, que você seja como Ur, que você se apresente, que você se apresente, e que você diga para Deus: eu vou fazer, eu vou servir, eu quero, eu não vou mais ficar parado esperando, eu não vou mais ser alguém que está assistindo, eu quero fazer, eu vou fazer. Eu já estou cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo já me deu a maior ferramenta que Deus poderia ter me dado. Ele já me deu a unção, Ele já me deu a presença. Eu e você, nós já estamos, se você comparar com Moisés, com Abraão, com Davi, com Elias, com Sansão, com Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abednego, com Eliseu, com qualquer um dos personagens da palavra, que é mesmo que seja como João Batista, que foi comparado a Cristo, eu e você já estamos, já somos superiores a essas pessoas, porque sobre elas o Espírito Santo vinha e ia embora, mas Ele está morando dentro de você. Você é a habitação do Espírito, você é templo do Espírito, Ele está aí dentro de você, Ele não vem e vai embora, Ele está aí dentro. Você pode perfeitamente fazer muito mais do que esses homens fizeram. Você faz parte da história da igreja que continua sendo escrita. Atos 29, não existe Atos 29 na Bíblia, porque ele continua sendo escrito. O Senhor continua se movendo, se manifestando. O Senhor continua escrevendo a história da igreja através dos seus filhos. O reino de Deus continua se manifestando. O reino de Deus continua sendo expresso. O reino de Deus continua se movendo. O reino de Deus continua em movimento. A pergunta é: eu vou ficar sentado, eu vou ficar esperando, ou eu vou fazer alguma coisa? Eu vou dizer para o Senhor: sim, eu quero, sim, eu vou, sim, eu sirvo, sim, eu quero. Esse é o momento em que você efetivamente faz alguma coisa. Quando eu tinha 15 anos, eu nunca contei isso, quando eu tinha 15 anos, eu já estava trabalhando, comecei a trabalhar de carteira assinada com 14 anos. Com 15 anos, eu estava trabalhando, eu trabalhava numa gráfica lá no centro de Porto Alegre.
e disse: cumpre o ministério que eu te dei. 15 anos. Com 16 eu ingressei no seminário. Com 17 me tornei pastor. E de lá para cá, 61 anos, eu continuo fazendo o que Jesus mandou eu fazer. Eu disse para o Davi aquele dia: Davi, com a tua idade, eu já estava no seminário. 15 anos atrás, eu fiz uma ministração lá no Sindicato Rural. E a ministração se chamava O Dinossauro Continua de Pé. Um dia, ou o Senhor me leva à glória, ou Ele me leva para outro lugar. Alguém precisa se levantar. Alguém precisa fazer. Eu gastei toda a minha vida, toda a minha juventude dentro da casa de Deus. Eu não aprendi futebol, eu não aprendi outras coisas, eu gastei a minha vida só com Jesus. Não me arrependo de nada. Não me arrependo de nada. Glória a Deus que o Senhor colocou na minha vida a pastora Márcia, porque eu já vi muitas pessoas perderem ministério porque casaram errado. Mas graças a Deus, Ele colocou ela na minha vida. Quando eu saí de casa, a única pessoa que me apoiou, meu pai era pastor, ele não queria que eu saísse, ele não queria que eu sofresse, porque ele conhecia muitos pastores sofrendo pelo interior, ele não queria que eu fosse. O dia que eu saí de casa, que nem aquela música, o dia que eu saí de casa, eu coloquei as minhas coisas todas numa mala. Eu já tinha conversado com meu pai. Eu disse: pai, eu vou embora. Meu pai esperava que eu assumisse a igreja na qual ele era pastor e na qual eu ajudava ele. E no dia que eu falei isso para ele, ele disse: tudo bem, você pode ir. Eu disse: pai, eu vou embora. Em algum momento eu vou embora. E eu comecei a orar. Falei com a Márcia. Nós tínhamos começado a namorar no dia 6 de maio. Dia 6 de maio do ano de 1985. Eu disse para ela logo no começo: eu vou embora. Isso eu não disse: eu vou embora. Para onde você vai? Não sei. E então eu estava orando por isso. E comecei a espalhar por tudo: ó, eu quero ir para o interior, não quero ficar aqui, vou para o interior. Um dia veio uma ligação em Porto Alegre, no seminário no qual eu já era professor desde os 17 anos. 17 anos já dava aula de teologia. Deus me abençoou tanto no seminário que quando eu me formei, eles já me convidaram para ser professor e eu cheguei a lecionar todas as classes do curso de teologia. Depois o Senhor me fez diretor de curso de teologia. Então veio o convite e eu disse para o meu pai: o pastor disse: eu preciso de alguém urgente. Santo Ângelo, 640 quilômetros de Porto Alegre. Eu não sabia nem para que lado ficava. Eu disse: pai, eu recebi um convite, mas o pastor quer que eu vá urgente. Ele me disse assim: você vai? Eu disse: eu vou. Então, se ele topar de esperar um mês, você vai. Eu acho que ele queria que não desse certo, então ele jogou assim uma carta bem longe. Eu telefonei para o pastor, me apresentei, me identifiquei. Ele disse: mas tu vem? Ele se for 30 dias eu vou te esperar. Cheguei em casa,
Sentei com meu pai e disse: daqui a um mês eu vou. Ele disse: tu vai? Eu disse: vou. Assim foi, cada semana eu dizia: tal dia eu vou. Outra semana, comprei a passagem, pai. Não, tá tudo bem. Na semana anterior, pai, ó, eu vou, tal dia. Era um domingo. Eu era rato de vigília. Onde tivesse vigília em toda a região da Grande Porto Alegre, eu estava lá. Praticamente todo sábado. Tudo que tinha vigília eu ia. À noite, antes de vir embora, eu fui para uma vigília na igreja em Canoas, junto à pastora, igreja da qual meu cunhado era pastor. Amanheceu, fui em casa, também fui fazer culto de manhã. E no culto da manhã, voltei para casa para almoçar, tomar banho. 3 da tarde, tinha que embarcar em Porto Alegre, na rodoviária. Mas o meu pai, que dizia o tempo inteiro: vai, agora ele estava religado. E eu estava dizendo: Senhor, eu vou. Mas o meu pai precisa me abençoar, ele precisa me liberar. Eu juntei todas as coisas que eram minhas, botei numa mala. Havia um tipo de uma forja, um negócio assim que era do correio, uma mala bem comprida. Ali eu coloquei tudo que era minha roupa, livro, uma manta, tudo que era meu, eu coloquei ali. E eu disse de manhã: pai, hoje eu vou. Foi indo, chegou a hora de ir embora. E meu pai, coloquei a minha bolsa em cima da mesa. Eu disse: pai, se ele não dissesse nada, eu não sairia. Eu disse: eu vou. Aí ele olhou para mim, os olhos com lágrimas, e ele disse: eu te abençoo, pode ir. Aí a mãe viu que ele tinha falecido e disse assim: pega um carro, leva ele na rodoviária. Olha o tamanho dessa mala. Eu tinha que pegar 2 ônibus para chegar na rodoviária. Era longe, zona sul até a rodoviária, não tinha direto. Ele disse assim: tu quer mesmo ser pastor? Tu quer mesmo ser missionário? Eu disse: quero. Então você já tem que aprender a sofrer. Vai de ônibus. Me abraçou. 7 irmãos, pai, mãe, todo mundo crente. A única pessoa que foi comigo foi a pastora Marisa. Não era pastor. Depois ela foi pastora. Ela foi comigo na rodoviária. 3 da tarde, bati no ônibus, abracei. Eu chorei a viagem inteira. Eu não sabia que podia chorar tanto assim, porque eu não sabia quando eu ia voltar, quando eu ia ver ela de novo, quando eu ia ver minha família. Eu estava entrando num caminho que eu não sabia onde entrar, não sabia onde era Santo Anjo. A pessoa do meu lado achou que eu tivesse algum problema. De tanto que eu chorava, virava para a janela e chorava. Me lavei chorando, desidratei de tanto que eu chorava. No momento eu perguntei: quanto tempo leva para chegar lá? 6 da manhã. Desde a noite, 3 da tarde até. Nunca mais voltei para morar em Porto Alegre. Anos depois, conversando com a minha mãe, ela disse: sabe, o teu pai achou que em algum momento tu ia desistir. Porque eu era o filho da mamãe, eu cuidava da minha mãe. Eu sempre conto que havia lá em Porto Alegre a Lojas Marisa. Eu recebi o meu salário, ia lá na Lojas Marisa, entrava lá na Loja Marisa, entrava lá e comprava calçola para minha mãe. Comprava sutiã para minha mãe.
Era uma coisa besta, o pai do Mengão entrava lá procurando calçola, procurando sutiã. Ele achava que eu não ia aguentar. Ele achava que eu ia desistir. E a mãe diz, ele esperou. Ele deixava a luz da rua acesa, porque ele achava que qualquer madrugada ia chegar. Ele ouvia alguém descendo a rua e ele levantava e eu ia na janela, se não era tu que estava chegando. Mas eu nunca desisti. A única pessoa que verdadeiramente sempre me deu apoio foi a pastora Márcia. Depois nós casamos. Por isso eu disse ontem, a vida inteira era eu e ela, e ela e eu. Quando nós casamos, o nosso dormitório era emprestado, nós não tínhamos quase nada. Quando você abraça algo de Deus, você tem que ter coragem. Nessa noite você precisa dizer para Jesus, Jesus, eu quero. Senhor, eu quero, eu preciso. Você já viveu a sua vida, querido? Você talvez já fez coisas que você quis por você, pela sua casa, pela sua família. Esse é o momento de você começar a gastar a sua vida para Cristo. Eu tenho tristeza de ter conhecido o reino de Deus quando eu já estava com 48 anos e agora eu só posso oferecer para Deus no seu reino, aqui no reino, a minha velhice. Porque eu gastei a vida inteira dentro de uma instituição. Você quer fazer alguma coisa para o Senhor? Você pode gastar a sua vida para Jesus. Você pode gastar a sua vida para o reino. Eu quero dizer para você, meu Deus, pela sua graça, me dê a oportunidade de ser um pioneiro no reino dessa cidade. E a gente teve que construir um caminho onde não havia caminho. Eu não sabia o que era uma igreja funcionando na visão de reino. Quando nós montamos o Ministério da Vida, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu só sabia que eu queria a presença de Deus. Eu só sabia que eu queria a presença de Deus. E lá atrás, no começo, nós fazíamos uma conferência cada 2, 3 meses. Para que o Senhor, para que a gente, chamado, cheio de Espírito, pudesse suportar a pressão das coisas que nós estávamos vivendo. Você não sabe, minha filha quase foi morta, quase foi atropelada, porque as pessoas odiavam a mim e descontavam nas minhas filhas. Não, você não sabe disso. Tive a classe de ser um pioneiro no reino. Você está chegando agora, você pegou uma estrada construída. Você já pegou um caminho, alguém já abriu um caminho para você. Nós caminhamos lentamente, nós vamos abrindo um caminho lentamente. Mas hoje você pode correr nessa estrada. Hoje você pode voar nessa estrada. Hoje você pode ir longe. Você pode ir muito além da onde o Senhor me levou. Você pode ir muito além, porque agora, querido, o caminho está feito, o caminho está pronto. É só você focar no Senhor e seguir em frente. É só você se levantar e dizer:
lugares onde eu não sou recebido. Há lugares onde a minha presença não é aceitável. Há lugares onde você precisa ir. Porque cada um faz a sua parte. Cada um cumpre a sua parte. Então agora, eu vou perguntar para você. A palavra diz: recebereis o Espírito Santo. Vocês vão. Se você quer dizer sim para o Senhor, não importa a sua idade, não importa quantos anos você tem, não importa o teu grau de estudo, não importa se você sabe falar bem ou não sabe falar bem, não importa nada, porque Deus pode te usar. Você está sendo tocado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que está tocando a tua vida. E você quer dizer para Jesus: eis-me aqui, Senhor. Eu vou dizer para você que é o Espírito Santo, o mesmo Espírito que agora ministra a tua oração. Ele vai te dizer de que maneira você pode manifestar e expressar o reino de Deus. Se você quer dizer sim, você vai fazer um ato profético. Você vai sair do seu lugar e vai vir até a frente. Você vai sair do seu lugar. Nós vamos encerrar a transmissão. Isso só interessa a nós. Se você sente